Podeis assentar, irmãos. Salomão em Provérbios 28:20, ele deixou registrado que o homem fiel abundará em bênçãos. Eu gostaria de convidar o nosso irmão pregador desta manhã. Cadê ele? Este jovem aqui, ele é fruto do trabalho realizado por essa igreja, né? Que Deus, ao longo dos anos, vem abençoando, mas ele tem se demonstrado como um jovem fiel, né? E como a palavra diz, ele certamente abundará em bênção, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida da igreja do Senhor, né? E na vida daqueles que irão conhecer o Evangelho através da vida dele, né? Então, uma vez alguém me disse o seguinte: no dia que sempre você estiver acompanhando alguém iniciando o seu ministério, quando você vê um jovem começando a ministrar, apoie abundantemente a vida dele, porque o apoio da igreja hoje fará a diferença na vida dele no futuro, como pregador da palavra de Deus. Eu, como pastor Bernardo, eu gostaria de dizer para você que, na direção do Espírito Santo, né, que você a cada dia se esforce, cada dia se dedique ao reino de Deus. Você tem dado testemunho disso, né? E deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. É isso? A sua parte você faz, que é estudar, se dedicar, ler a Bíblia, dar um bom testemunho, mas deixe que o Espírito Santo sempre te use, para que você cresça na obra dele. Amém? E abençoe muitas pessoas. Vamos orar? Pai, nós como igreja abençoamos a vida do Bernardo, Senhor. Nós ministramos, Senhor Deus, uma palavra profética sobre a vida dele, Deus. Que ele venha crescer na presença do Senhor. E que ele venha, Deus, a partir de agora, desenvolver, Senhor Deus, o ministério da pregação da palavra. Que o Senhor conceda esta graça sobre a vida dele, ó Deus. E nós como igreja estamos aqui, ó Deus, para apoiá-lo. Te pedimos tuas bênçãos sobre a vida dele. E assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Graças e paz. O tema do nosso mês dos jovens, né? Marco cultural, falando sobre cultura. E, como o Vinícius falou, para a gente estabelecer uma cultura, conseguir estabelecer uma cultura, a gente precisa ter constância, né? Que é o tema que eu vou trazer hoje, constância. Gostaria de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia em Jó 1, 21 e 22. Jó 1, 21 e 22. Que diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus de coisa alguma. A constância, a palavra constância, né, tem vários significados, que são assiduidade, frequência, persistência, insistência e obstinação. O conceito de constância é a qualidade de ser persistente e consistente em relação a uma ação, comportamento ou objetivo. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos, né, pessoas que foram exemplos de constância na sua caminhada com Deus. Jó foi um desses exemplos, porque
Em toda a sua caminhada, Jó passou por muitas dificuldades, perdeu sua família, sua saúde, seus bens, e nunca abandonou a Deus, nunca abandonou sua fé, mesmo com sua mulher, seus amigos, falando com ele: Jó, isso não serve para você, abandone esse Deus. Ele nunca deixou Deus, nunca renegou a sua fé. E no versículo 22, fala que quando Jó, mesmo passando por tudo isso, ele não pecou e não colocou a culpa em Deus por nada do que havia acontecido com ele. Então, ele foi fiel a Deus, não abandonou a sua fé, mesmo passando por dificuldades e lutas. E temos outro exemplo também, que é José. José, que está lá em Gênesis 37, 7. Que diz assim: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Agora, Gênesis 42, 6. José era o governador daquela terra e era aquele que vendia os grãos a todos os povos. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. O exemplo de constância relacionado a José é a fidelidade a Deus e a sua integridade, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Como nós já sabemos, ele foi preso e foi acusado injustamente, foi preso no Egito por causa da mulher de Potifar, mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus, manteve sua conduta íntegra, e no final José foi elevado a uma posição de grande poder e pôde ajudar sua família em tempos de fome. A história de José destaca a importância da constância na fé e na retidão moral, mesmo diante das dificuldades que nós temos no dia a dia. E aqui nós temos o terceiro exemplo, que é o maior exemplo, que é Jesus. Jesus foi o maior exemplo de constância que nós podemos encontrar na Bíblia. Ele demonstrou uma fidelidade inabalável aos planos de Deus, mesmo enfrentando rejeição, o sofrimento e a morte na cruz. Jesus permaneceu fiel ao seu propósito de trazer salvação à humanidade, cumprindo as Escrituras e mostrando um amor incondicional até o fim. Sua constância e o sacrifício dele repercutem até hoje, né? Porque foi o que trouxe a salvação para nós. Então, a partir do exemplo dele, nós conseguimos a nossa salvação. Ele nos deu a nossa salvação de graça. E esses exemplos foram apenas uns exemplos rápidos para trazer algumas reflexões sobre esses exemplos de constância. Por exemplo, Jó nos mostrou que devemos ser constantes até nos momentos mais difíceis. Já José mostrou que devemos permanecer fiéis e íntegros em meio a um mundo tão rebelde como o nosso. Como nós podemos ver aí nas Olimpíadas, os exemplos que está sendo mostrado aí para todos, de pessoas atacando os cristãos que mostram sua fé são atacados. E José foi um exemplo de como nós devemos viver em meio a esse mundo. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, nos mostra que devemos permanecer firmes no nosso propósito, honrando a Deus até o final. Nós devemos seguir o propósito que Deus colocou na nossa vida até o fim, mesmo com situações adversas, mesmo quando nós não conseguimos, nós devemos acreditar e confiar em Deus e seguir o propósito dele, o propósito que ele tem para as nossas vidas. Depois desses exemplos, nós podemos ver que Deus, ele quer que nós sejamos constantes no nosso relacionamento com ele. E tem a constância e tem o maior inimigo da constância, que é o inverso dela, que é a inconstância. Que é quando uma pessoa, ela oscila em sua fé, mostrando falta de firmeza e constância em sua relação com Deus. Isso pode se manifestar através de momentos de fervor e seguidos por momentos de desinteresse. Por exemplo, nós estamos aqui, tem um culto de domingo. A gente está aqui, aquele louvor, aquela animação toda, aí nós vamos para casa, queimando por Deus ali, muito felizes. Aí chega na segunda, a gente já diminui um pouco o ritmo. Chega na terça, já diminui mais. Chega na quarta, já diminui mais ainda. E aí, só de ladeira abaixo. Até que chega no outro domingo, a gente tem outro culto, fica feliz de novo, mas depois vai caindo de novo. E a gente não pode deixar isso acontecer.
porque isso pode enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele quer o nosso coração queimando por Ele todo dia, em todo tempo. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente, a inconstância. A inconstância pode trazer muitos problemas para a nossa vida com Deus. Ela pode impedir o crescimento e o aprofundamento da conexão com Deus. Por isso, é importante buscar formas de fortalecer a nossa fé, como a oração, orar todo dia. Na Bíblia fala, né? Orar e sem cessar. Nós devemos orar todo dia pedindo a Deus que Ele continue, que nós possamos continuar com o coração queimando por Ele, queimando em fazer as obras e servir a Ele, em adorar o nome dEle. O estudo das Escrituras, todo dia nós temos que ler a Bíblia, estudar, ter o nosso momento devocional ali com Deus. Pode ser de manhã, à noite, mas nós temos que ter, não podemos deixar de fazer isso, não podemos deixar de ter o nosso momento com Deus. Até porque esses momentos nos ajudam, né, nos fortalecem, nos dão mais crescimento. E a comunhão com os irmãos, né? Nós não podemos deixar de ter comunhão com os nossos irmãos. Devemos estar com os irmãos sempre, não se isolar num canto e deixar os irmãos sozinhos. Nós também não podemos deixar os irmãos sozinhos, né? Se nós vemos que tem uns irmãos nos afastando demais, nós devemos ir até ele, perguntar se está tudo bem. Eu tenho um testemunho, né, que eu estava meio chateado assim, eu não estava muito bem com as coisas que estavam acontecendo aí. E eu pensei que ninguém estava percebendo, né? Até que um dia, na sexta, eu recebi uma mensagem de Vinícius, ele falando que ele queria me convidar para almoçar na casa dele, ele e Lívia. E para mim aquilo ali foi uma coisa de Deus mesmo, porque eu estava chateado, estava sem querer vir para a igreja, tinha faltado uns 3 cultos já, eu acho. E eles me chamando ali, foi Deus para me mostrar que ele estava comigo e tinha pessoas que ele tinha enviado para ficar comigo, para cuidar de mim. A gente foi lá, almoçou, conversou bastante. E eu voltei para casa, voltei a vir nos cultos, né? E corri de novo. Para superar a inconstância, nós devemos cultivar uma relação mais sólida com Deus. Às vezes, a correria cotidiana acaba se tornando uma das maiores desculpas de não focarmos no nosso relacionamento com Deus. Acabamos sendo tomados pela pressa do dia a dia e muitas vezes deixamos nos levar por ela. Todo dia, todos nós aqui temos atividades, muitos trabalham, muitos estudam. Eu trabalho e estudo, mas tem pessoas também que fazem isso. E nós não podemos deixar essa correria do dia a dia, essa pressão cotidiana, deixar a gente nos afastar de Deus. Por exemplo, a gente passa o dia todo estudando, trabalhando, aí chega no final do dia, não tivemos nosso momento com Deus, e aí nós vamos dormir, nem ligamos para ter o nosso momento com Deus, nosso momento devocional, e deixamos passar. E não podemos deixar isso acontecer, né? Mesmo temos que separar ali pelo menos uns 15, 30 minutos para poder ter o nosso momento com Deus, nosso devocional, falar com o Senhor, ouvir a voz dele também. Temos que aprender a cada dia mais que ser constante é uma decisão. É uma decisão de renúncia, de sacrifício e principalmente de reorganizarmos nossas prioridades. Para termos constância, precisamos sair da nossa zona de conforto e agirmos com determinação no serviço e na intimidade com Deus. Eu quero trazer um exemplo. Aqui na igreja tem alguns irmãos que fazem academia, né? E para uma pessoa, que a pessoa vai na academia, o resultado que ela quer é saúde, melhorar a estética do corpo, né? E ela não consegue fazer isso, não consegue alcançar esses objetivos se ela não tiver uma constância, permanecer ali todo dia indo na academia, se alimentando de forma saudável, para conseguir chegar nesses resultados que ela quer. E é a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que ter sempre essa constância, esse queimor, indo ao nosso encontro com Deus todos os dias, tendo nosso momento com Ele. E
isso nos dias bons e nos dias maus. Tem dias que a gente vai acordar com o coração queimando, falar, não, vou ter meu momento com Deus agora de manhã, vou ter de tarde, de noite, vou orar quase todo o dia todo. E tem dias que a gente não vai nem querer saber de Deus, nem querer ler a Bíblia, nem orar, porque é assim, né? Mas mesmo nesses dias maus, nós temos que nos lembrar que Deus é o nosso Pai, que Ele quer ter um relacionamento conosco e que Ele está aberto a ouvir o que nós temos para falar com Ele, e Ele quer falar com a gente. Lá em Levítico 6:13 diz: o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Isso aí que eu vou falar, né? Que nós deveremos manter esse fogo sempre aceso no nosso coração, sempre queimando, sempre buscando, porque não vale a pena a gente parar de buscar. Porque Jesus, Ele morreu na cruz, Ele foi um exemplo de constância para nós, Ele morreu por nossa causa, por causa do exemplo de constância dele, do sacrifício que Ele fez na cruz. Nós temos vida hoje, nós somos livres. O jugo de escravidão do pecado que estava sobre nós, Ele levou sozinho, pelas pisaduras deles nós fomos sarados. E a gente não pode esquecer disso, né? Porque estou trabalhando demais, eu não vou ter meu momento com Deus, não. Estou estudando demais, não vou ter meu momento com Deus. Eu vou estudar, não vou ler a Bíblia hoje. Não, nós temos que ter o nosso momento com Deus sempre. Sempre estar ali orando, buscando. E permanecer fiel a Ele até o final. Assim como José foi fiel, José foi íntegro até o final, não se desviou, mesmo preso, ali esquecido, foi vendido pelos seus irmãos e não se desviou. Jó também perdeu sua família, perdeu seus filhos e mesmo assim não se desviou, se manteve fiel com Deus, se manteve ali firme na sua fé, constante. E Jesus também, né? Não se desviou do seu propósito. Ele não se desviava do seu propósito, mas sempre falava assim, que seja feita a vontade do Pai e não a minha. Então é isso que nós devemos fazer, não nos desviar, seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida e nos manter firmes até o final, até o dia que Ele virá e nos levará para com Ele. Nós devemos ter o nosso coração queimando pelo Senhor todos os dias até que Ele venha para nos levar para a nossa casa, né, que é o céu, e nos manter sempre firmes, sempre fiéis, buscando aprender a adorar sempre o nome do Senhor. E a constância é isso, né? A constância é sempre estar ali firme e forte, adorando Deus, buscando Ele e lendo a sua palavra, estudando as Escrituras, né? Para poder permanecer firme com Ele. Aleluia. Maravilha, né, Bernardo? Deus abençoe a sua vida e que essa seja a primeira de inúmeras ministração sua para abençoar a igreja do Senhor. Amém? E aí, meus irmãos, Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Né? A constância em Cristo, ela é especial para as nossas vidas, sim. Mas a constância em Cristo na nossa vida vai refletir naqueles que estão precisando de Cristo aí fora. Que a gente procure viver essa constância
dando um testemunho cristão, se comprometendo com o Evangelho, vivendo pela fé, demonstrando o amor de Cristo e sempre priorizando o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e se guarde essa mensagem de constância que é tão importante sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Hoje à noite nós temos o nosso culto de celebração. Os irmãos que precisarem conversar comigo alguma coisa, a gente sempre está aqui na igreja por volta das 6 horas, e aí a gente tira um horário para conversar também com os irmãos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta preciosa manhã que o Senhor nos deu de presente, para juntos como irmãos, como igreja do Senhor, estarmos aqui, aprendendo da Tua palavra, crescendo, amadurecendo e buscando, Deus, a cada dia sermos desafiados a viver o Seu Evangelho pela graça, em amor, em comprometimento. Que nós possamos, ó Deus, sermos bênção um na vida do outro, como também sermos bênção na vida das pessoas neste mundo tão sofrido, tão necessitado. Obrigado, Deus, por este tempo. Tua mão preciosa continue sobre a vida do Bernardo, que ele possa continuar crescendo, ó Deus, diante do Senhor, testemunhando do Senhor e ser um servo fervoroso do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Márcia. Amém. A igreja pode se assentar, só alguns minutinhos. Meus irmãos, a próxima semana, né, o segundo domingo de agosto, a gente comemora o Dia dos Pais. E a gente aproveita essas datas para a gente poder fazer no calendário do balé, que é um projeto social da igreja. Se você não sabe, a igreja mantém um projeto social. Esse projeto social atende meninas, principalmente daqui, dessa região, com aulas de balé durante a semana. Então, a gente aproveita essas datas de calendário especial para fazer eventos do balé, para a gente juntar a comunidade, ter uma oportunidade de nos aproximar da comunidade e também falar um pouco de Jesus para a comunidade. E dia 9, sexta-feira à noite, o que você vai fazer? Eu tenho um convite especial para você. Dia 9, sexta-feira à noite, nós vamos ter a apresentação do balé, né? Espetáculo homenagem ao Dia dos Pais. E nós precisamos, como sempre, de voluntários que estejam aqui com a gente, dia 9, sexta-feira à noite, nos ajudando a receber essa comunidade. Sempre a gente tem a apresentação do balé, depois a família é convidada a fazer um pequeno lanche. A gente sempre faz algum lanchinho para essa comunidade, né, a família que vai estar aqui prestigiando a apresentação das bailarinas. Então, qual é o nosso convite, amado? Hoje aqui, é que você nos ajude na sexta-feira à noite e que você esteja aqui para recepcionar a família ali no portão, para nos ajudar aqui com a lida com as bailarinas, para nos ajudar a nos servir o lanche para essa comunidade. Todas as pessoas que estarão aqui na sexta-feira, todas não, a maioria, né? Porque tem crianças da igreja também. Mas a grande maioria são pessoas que não frequentam essa igreja, são pessoas da comunidade e que às vezes vêm para essa igreja pela primeira vez em uma apresentação de balé. Então nós precisamos nos mostrar como essa igreja é afetuosa, cuidadora, carinhosa, né? E mostrar o amor de Jesus nas nossas vidas e nas nossas atitudes. Então, sexta-feira à noite, teremos aqui o espetáculo, tá? Em homenagem ao Dia dos Pais. Irmãos, e tem uma particularidade. Sofia, minha linda, aqui, ó, uma bailarina nossa, né? Tem uma particularidade. Eu acredito, eu vou fechar essa conta, mas nem 20% nas nossas bailarinas tem pai presentes ou com elas, convivendo com elas, né? O pai que elas vão conhecer é o amor do nosso Pai eterno, resgatar essa paternidade através do amor de Jesus, do cuidado de Jesus. Então, penso que o índice é menor que isso, viu? Penso que o índice é menor que 20% do total das nossas bailarinas não tem a presença do pai, né? São famílias que têm outra estruturação e não essa de pai e mãe, tá bom? Então, a igreja para amar e para cuidar aqui nesse dia
dos pais é uma coisa fundamental. Viu, meu irmão? Então, o convite está feito. Nos ajude, por favor, na sexta-feira. Deus abençoe. Aqui, fica em pé, Sofia. Sofia é nossa bailarina da comunidade. Ninguém da família de Sofia é da igreja, mas ela frequenta a igreja assiduamente, né, Sofia? Deus abençoe você, Sofia. Sofia mora com a avó, né? Né, Sophie? Tá bom, então. Deus abençoe. Obrigada, Sophie. Então, assim, irmãos, nós estamos encerrados com esse convite de virmos amar, cuidar, tá bom? E expressar o amor de Jesus a essas crianças, tá bom? Um abraço.